Bom dia! Para muitas crianças, ganhar uma boneca, um celular, um carrinho eletrônico ou um patins é a realização de um sonho. Mas em Pernambuco, o sonho de 300 crianças vai muito além de um brinquedo ou uma roupa nova. Elas querem é ter uma família. Todas estão incluídas no Cadastro Nacional de Adoção. Cadastro onde cerca de 1.000 casais estão inscritos. Mas por que é tão difícil encontrar uma família? Na semana passada, quando o recém-nascido foi encontrado em uma vala no bairro dos Torrões, muitos afirmaram que queriam adotar o bebê. Mas à espera de um lar, de um pai ou de uma mãe, existem outras 300 crianças no estado. Por que não adotar uma delas? No programa de hoje vamos falar sobre adoção, quem se candidata. Mas os nossos convidados, Ricardo de Sá Leitão, que é juiz da Vara da Infância e Juventude de Paulista, e Cíntia Neri, que é pedagoga da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Estado, eles vão explicar que a mulher que não desejar criar o filho pode entregar o bebê para a justiça. Muito bom dia e sejam bem-vindos ao Ponto de Vista. Bom dia. Eu queria começar a falar sobre esse processo de adoção, como é que na realidade funciona. A gente viu quando foi divulgado amplamente nessas 2 últimas semanas, do bebê que foi encontrado, recém-nascido, que foi encontrado na vala, que várias pessoas, levadas pela emoção, pela situação que aquele bebê foi abandonado e foi encontrado, que queriam adotar. Mas a gente sabe que não é bem assim. Então, como é que funciona na prática esse processo de adoção? Ótimo. Primeiramente, eu não gosto de ser estraga-prazeres, mas a escolha de adotar é uma escolha que deve ser amadurecida. Então, o pior momento que alguém pode pensar em adotar é numa situação em que, no calor da emoção, como foi aquela comoção pelo recém-nascido. A escolha da adoção deve ser trabalhada com a família, deve ser discutida pelo casal, se for uma adoção conjunta, né? De maneira que adotar não é um ato de caridade, é um ato de compromisso para a vida inteira. Você vai se tornar pai e mãe. Se você nutre no seu coração esse desejo, é muito simples você se candidatar à adoção. Você vai dar entrada num processo de habilitação para adoção na vara de infância da sua cidade. Se você é da capital, as varas de infância ficam no SICA, né, no Centro Integrado da Criança e do Adolescente, ali na rua Fernandes Vieira, em frente a uma faculdade BGM. Vocês vão lá na segunda vara de adoção. O processo de habilitação é muito simples, não requer nenhum pagamento de custo, não há taxas, não há necessidade de advogado, você preenche um formulário, você será instruído sobre a documentação necessária e de posse dessa documentação você dá entrada no processo. É um processo que dura poucos meses e assim que você estiver habilitado, você já estará automaticamente apto a concorrer por crianças e adolescentes no Brasil inteiro, se você desejar. Quer dizer, esse cadastro nacional, essa inscrição que a pessoa vai fazer, ou o casal, ou o homem e a mulher que forem até lá, eles já, quando fizerem a inscrição, eles vão estar no Cadastro Nacional de Adoção. Isso. E aí o bebê que apareceu, ou seja, a criança, né? Porque muitos casais querem apenas um bebê, outros não se preocupam com a idade, a cor da pele, enfim. Ele entra nesse cadastro, e aí o seguinte, se tiverem 100 pessoas na frente, se aparecer uma criança com o perfil dele, e se essas 100 pessoas que estiverem na frente não estiverem interessadas naquele perfil, ele é que passa a ter a prioridade. De forma bem genérica, isso. É assim na prática? Isso. Na hora que você se habilita, você escolhe um perfil, né? Qual é o gênero da criança, qual é a idade, se você tem restrições em relação, eventualmente, a algum problema de saúde. E dentro desse perfil, você concorre com outras pessoas que tenham preferências semelhantes. Agora, existem alguns critérios que permitem, digamos assim, que a pessoa, entre aspas, muito negritadas, fure fila. Como assim? Grupos de irmãos. Se você tem no cadastro mais de uma criança que entram como grupo, um grupo de irmãos, a lei dá preferência àquele que desejar adotar o grupo inteiro, para você não separar os irmãos. Então, hoje existe essa preocupação de não separar as crianças, sim, em caso de irmãos. Perfeitamente. O Estatuto da Criança dá essa prioridade à criança, você manter, prevalecer o vínculo familiar entre elas. Sim, com certeza. Cíntia, como pedagoga do Tribunal de Justiça, de você lidar, trabalhar, você tem um contato mais próximo com essas crianças que vão ser adotadas? Não, os contatos são com as pessoas que trabalham diretamente nas varas, né? Sim. Tanto a primeira vara, que acompanha o pessoal das casas de acolhida, como a segunda vara, que acompanha diretamente os casos de habilitação,
de adoção. Nós lá na coordenadoria, na verdade, a gente estrutura programas e a gente dá suporte às atividades das varas da infância. Me diga uma coisa, por exemplo, se o casal, por exemplo, a gente ouviu vários depoimentos, às vezes é o homem ou a mulher é que quer adotar, não foi consultado. Tem que ser realmente o casal, ou como diz a lei, você for maior de idade, você pode adotar? Ótima pergunta. A lei não faz restrição em relação ao Estado Civil, nem exige que as adoções sejam conjuntas, sejam por casais. Agora, se numa entidade familiar composta por um casal e há desacordo entre marido e mulher em relação a essa decisão de adotar, isso torna essa adoção muito complicada. Às vezes a gente até chega ao extremo de casais se separarem porque não há esse acordo. E as motivações para adotar precisam ser muito bem trabalhadas. Às vezes o marido não quer, a mulher quer. Então ele se submete à vontade dela para não desagradá-la e vice-versa. Isso é uma situação muito perigosa e tem toda a perspectiva de gerar um mau resultado nessa adoção. Então, apesar de não ser obrigatório a adoção conjunta, numa situação dessa em que o casal discorda da decisão, é difícil esse casal conseguir adotar, porque a criança é que deve ser colocada em primeiro lugar. Então, se eu não posso arriscar, apostar, colocar uma criança para ver no que é que dá. Eu tenho que minimizar os riscos, né? Até porque é o seguinte, a responsabilidade, o que a gente às vezes leva a crer, que a responsabilidade do casal que quer adotar a criança acaba sendo uma responsabilidade maior do que aquele casal que simplesmente gerou. Porque ele está tomando a iniciativa, ele está tendo o direito de escolher, né? Eu quero adotar essa criança. E ele simplesmente não vai poder ficar, não, eu passo um mês com ela, não gostei, dá muito trabalho, toma, devolver para a justiça. Isso não pode ocorrer. Veja, a gente não faz test drive de criança, né? Entre aspas, test drive. O que a lei contempla é um estágio de convivência. No começo quando a criança e os pretendentes são vinculados no cadastro, inicia-se o que nós chamamos de aproximação afetiva. Começa com algumas visitas para que quebre aquele gelo, né, entre os pretendentes e a criança. E o passo seguinte é iniciar o pedido de adoção e iniciar-se o estágio de convivência. O estágio de convivência não existe um prazo pré-definido na legislação. Esse prazo é definido de acordo com as peculiaridades do caso. Adoções que tenham componentes mais delicados, por exemplo, grupos de irmãos. Então, normalmente, a tendência é que sejam estágios de convivência mais longevos, né, mais longos. Quando não, o mínimo são 30 dias. Mas não há esse prazo definido, a não ser nas adoções internacionais, em que a lei diz que pelo menos são 30 dias, certo? Então, durante o estágio de convivência, pode-se verificar essa incompatibilidade e aí o que vai acontecer? A adoção não prossegue, o casal ou o pretendente desiste da adoção. Então, o estágio de convivência serve justamente para assentar esses gênios, né? Para que haja essa acomodação. Isso acaba sendo mais um trauma para a criança, né? É uma revitimização, infelizmente é. E o que acontece? Por isso que há o custo de habilitação. Por isso não é qualquer pessoa que queira pode adotar a criança sem estar preparado. Porque na habilitação são filtrados. Existem casais que tentam se habilitar e não conseguem, justamente por diagnosticar um perfil de um ambiente familiar conflituoso, um ambiente complicado e que vai colocar em risco a criança. É bom lembrar que o estatuto ele existe para proteger a criança e o adolescente, né? Muitas vezes não dá para pensar mas a família quer adotar, mas e aquela criança? Vai ser o melhor para garantir um crescimento saudável? Né, uma vida emocional equilibrada para aquela criança. Tem essa preocupação, por exemplo, o casal que se inscreve, né, tá lá, apareceu dentro do perfil, e isso em qualquer parte do país, né, já que se trata de um cadastro nacional, de ter um acompanhamento para saber como que é a casa, onde é que eles moram, para não ficar só no discurso do que os pretendentes colocam. Existe sim, existe um acompanhamento depois desse período de convivência também. Quer dizer, de ir à casa, saber como é a casa, como é a estrutura. Na verdade, a própria habilitação é um processo. Não é que você dê entrada no requerimento e hoje você está habilitado. Você dá entrada no requerimento de habilitação com aquela documentação, você vai ser instruído lá na vara da sua cidade, na vara de infância, você dá entrada e aí se seguem algumas providências, alguns cuidados, algumas cautelas dos quais nós nos cercamos para minimizar o risco para a criança. O que é que se faz? Existe um estudo que é presidido por uma equipe interprofissional, existe um estudo social, existe um estudo psicológico, pedagógico, para checar se aquela família está apta
se ela é compatível com a adoção, então fazem-se visitas às casas desses pretendentes, se indica-se a vida desses pretendentes. E, além disso, todo pretendente que quer se habilitar à adoção, ele passa por um curso, não é uma pós-graduação, não, é um curso curto. Geralmente dura cerca de 2 dias, 2 no máximo 3 dias, que a carga horária é pequena, são 12 horas. Então, geralmente você faz uma manhã e 2 manhãs e uma tarde, então você faz. Nesse curso, faz-se uma preparação jurídica, psicológica, social, pedagógica, já para que essa escolha seja a mais madura possível. Também não é raro acontecer aqui nas comarcas que têm mais estrutura, como são o nosso caso, nas comarcas de região metropolitana, existem grupos de apoio à adoção, então nós indicamos que esses pretendentes frequentem esses grupos de apoio para terem conversas, para terem troca de experiências. Então não é, o processo de habilitação, apesar de ser simples, ser barato, ele não é descuidado, né? Nós nos cercamos de todas as cautelas para evitar, não evitar, né? Que ninguém pode evitar o risco, mas minimizar o risco para a criança. Tem um bebê ali, alguém deixou um bebê na porta da sua casa. Essa pessoa, ela pode, não vou pegar esse bebê para mim. Não tem como. Não. Não tem como. Não. A legislação é muito restritiva nesse sentido. A regra geral, o modelo brasileiro é da chamada adoção indireta. A criança entra no cadastro e ela, dentro do cadastro, é dirigida a um casal ou a um pretendente solteiro que já tenha passado por esse processo de habilitação, já tenha sido examinado. Existem algumas pouquíssimas exceções em que é possível adotar sem estar no cadastro. Mas aí, geralmente, a lei coloca em ênfase os laços familiares. Por exemplo, se eu tenho um sobrinho, meu irmão falece, a mãe do meu sobrinho falece, e o menino fica órfão, eu posso adotá-lo. Claro que eu não vou colocar esse menino no cadastro se eu posso adotar sendo tio, né? Mas as hipóteses são muito restritivas justamente para evitar o pior, que é a adoção clandestina e as adoções que não tenham esse filtro, né, das motivações, da idoneidade do pretendente. Do pretendente. Olha, no caso, uma coisa que tem chamado muita atenção e que muita gente tem perguntado, desse bebê que foi encontrado na vala, ali no bairro dos Torrões, ele está entrando na lista, está entrando no Cadastro Nacional de Adoção. Quem vai adotar é alguém que já está na lista. Mas é na lista aqui em Pernambuco ou poderá ser qualquer pessoa no país? Primeiramente, é no município, seria o município de Recife. Isso. Então, a prioridade é para o casal, que está cadastrado, mas da cidade. Aí depois olha-se região, aí depois olha-se o país, e aí depois que vai olhar, por exemplo, a adoção internacional. Então, assim, a prioridade é do município. Você vai fazendo uma pesquisa em abrangência crescente, né? Quer dizer, se naquela lista do Cadastro Nacional, nós temos aqui alguns casais da cidade do Recife, que de preferência querem um bebê e tudo mais, então vai ser aqui Recife. Exato. E aí depois que a gente vai crescendo. Se não tiver, aí olha na região metropolitana, se não tiver no estado, e assim sucessivamente. Olha, a nova lei de adoção garante acompanhamento médico, psicológico e assistência social à gestante, que pretende entregar o filho para evitar que a criança seja abandonada em local inadequado e que a mãe se arrependa da decisão tomada em momento de aflição. A resposta sobre essa questão a gente vai estar falando no próximo bloco. Não saia daí, a gente volta já já. No programa de hoje estamos recebendo Ricardo de Saleitão, que é juiz da Vara da Infância e Juventude de Paulista, e Cíntia Neri, ela é pedagoga do Tribunal de Justiça do Estado. Em pauta, adoção, quem se candidata? Pelas redes sociais, nós fizemos uma enquete onde perguntamos: você adotaria uma criança independente da cor da pele e idade? As opiniões foram bem divididas. Muitos responderam que sim, outros falaram não. Alguns internautas afirmaram que a única barreira seria a idade, porque não desejariam uma criança acima de 3 anos de idade. Mas uma resposta me chamou a atenção. A internauta disse o seguinte: se eu tivesse uma afinidade com a criança e visse que o amor era correspondido, adotaria sim. Amor não tem cor nem idade. É exatamente isso, né? Não tem cor nem idade. E, infelizmente, o que a gente vê é que muitas crianças acima dos 3, 4, 5, 7 anos de idade, elas acabam convivendo no abrigo até atingir uma certa idade e que aí vão ganhar sua liberdade, né? Vão ter que viver por conta própria.
Verdade. É exatamente É uma isso. Essas adoções superiores de crianças com mais de 5 anos já são apelidadas de adoções tardias, porque elas fogem do perfil mais cobiçado. Mas mais de 70% dos candidatos que hoje estão inscritos no cadastro de adoção desejam crianças de menos de 5 anos. Quando nós temos mais de 70% das crianças que têm mais de 5 anos. Então a conta não fecha. Por isso é que existem cerca de 35 mil pessoas inscritas no cadastro nacional, porque aquele número você deu de 1.000, isso é Pernambuco, né? É. Nacionalmente, 35 mil para cerca de 5 mil crianças. Aí você se pergunta, por que que já não esgotou essa quantidade de crianças? Porque o perfil não bate. E a mesma coisa, é a mesma a situação aqui em Pernambuco. A gente tem quase 1.000 casais inscritos para o quê? 300 crianças quase, e não bate. Exatamente. As crianças estão sobrando porque ninguém quer uma criança, né, com mais de 5 anos. Pois é. Então, quanto mais aberto é seu perfil, mais rápido você vai adotar. Se você deseja, por exemplo, uma criança com mais de 8 anos, 9 anos, você vai adotar com muito mais rapidez do que quem quer um bebê, porque bebês são mais cobiçados. É matemática simples. É. Bom, a gente fez uma pergunta, né, sobre a situação das mulheres que muitas vezes engravidam e não querem ter o bebê. Não vão abortar, mas não querem criar. E às vezes pode acontecer, como não foi a primeira vez, né, que a gente achou aqui no estado uma criança abandonada numa vala em algum lugar. Mas o Tribunal de Justiça tem um projeto que se chama o programa Acolher. Cíntia, o que é exatamente esse programa? O programa Acolher, na verdade, ele foi criado, né? Primeiro, devo ressaltar que foi inspirado no programa Mãe Legal, da 2ª Vara aqui de Recife. E o programa Acolher, ele é em nível estadual. Então, qual que é o objetivo do programa? É criar uma metodologia para atender essa mulher, porque em 2009 houve a alteração da lei. E a lei dá o direito à mulher, né, que não deseje criar seu filho, que faça entrega na justiça, né? A lei traz obrigatoriamente ser encaminhada sem constrangimento à justiça. Justamente por isso, para evitar as práticas de abandono, para evitar a adoção ilegal. Então, a metodologia é uma metodologia diferenciada, porque ela vai ser atendida por uma equipe técnica composta de psicólogos, pedagogos e assistentes sociais. E essa mulher ela vai ser empoderada. Ela vai ter condição de fazer o que a gente chama de uma escolha responsável. E o mais incrível é que desde a implantação do programa até hoje nós tivemos 68 mulheres que procuraram, né, as varas de infância para fazer a entrega, e dessas 68, somente 30%, somente 12 crianças acabaram efetivamente sendo encaminhadas para adoção. Então a gente percebe isso, que nesse processo de entrevista, de conversa com a mulher, de esclarecimento dos direitos que ela tem, de orientação, de encaminhamento para a rede de proteção, essa mulher reflete, em 70% dos casos, acaba optando por permanecer com a criança. Quer dizer, muitas vezes ela toma essa decisão, não quero, vou deixar em algum canto, né, como se fosse assim, vou jogar fora, né, não quero saber. É levada, pode-se dizer, até por um momento de emoção, né, de muita raiva ou de angústia, toma essa decisão. E o trabalho que vocês desenvolvem no tribunal é para conversar, tentar entender, mas se ela estiver consciente de que eu não tenho condições, não quero, seja lá qual for o motivo, essa criança é recebida. É exatamente isso. A gente nem incentiva a mulher a entregar a adoção e nem incentiva ou coage ela a ficar com a criança. A gente leva ela a fazer uma reflexão e uma escolha responsável. Tá. E o que acontece, por exemplo, você colocou que 30%, né, dessas mães, dessas mulheres realmente entregaram a criança. Aí há todo um acompanhamento do pré-natal, de quando chegar, dela ter o bebê, e esse bebê não ir nem para os braços dela. Muitas, né, muitas realmente que permanecem na decisão de não ficar com a criança, essa criança nasce, ela já é encaminhada para uma casa de acolhimento. 30 dias após o nascimento dessa criança é feita uma segunda audiência com o magistrado, e a mulher, se ela realmente reafirmar o desejo de não ficar com a criança, essa criança é encaminhada para a adoção. E a gente pode dizer dessas 30 crianças, quer dizer, eles foram bebezinhos. Dos 30%. Não, 30%, desculpa. 12, né, 30%. Esses bebês, eles já foram adotados?
Com certeza. Nessa faixa etária, a Com criança certeza. é muito rapidamente adotada. Então, se a logística for bem trabalhada, a criança não passa uma semana no abrigo. Porque tem, assim, todo o processo é muito rápido, porque a mãe já tomou bem antes, né, do bebê nascer, a decisão de Já não foi querer acompanha- ficar, já foi Exato, acompanhada. exato. Então, aquele processo de pátrio poder, tudo isso pula, não existe Isso, não numa situação precisa. como essa. Porque ela renunciou à maternidade, ela pode fazer isso, a lei dá esse direito. Agora, o que é importante, se você conhece alguma mulher que está nessa situação, gestante, ou se você é uma gestante que deseja entregar a criança para adoção, você pode, você não está cometendo nenhuma ilegalidade, nenhum crime. Agora, qual é a cautela que você precisa tomar? A entrega tem que ser feita à justiça. Outro aspecto importante é que você não pode escolher para quem você vai dar a criança. A criança não é um objeto seu para você dar a quem você quiser. Então você entrega para que a criança seja lançada no cadastro nacional e a partir daí ela vai ser dirigida a uma família que já foi previamente estudada, previamente instruída, previamente sindicada, para ver se essa família tem condições de fazer o melhor por sua criança. O doutor Ricardo fez uma colocação muito importante, a questão de a criança não ser objeto. E mais do que isso, como diz o ditado, quem vê cara não vê coração. Muitas vezes você entrega uma criança para uma pessoa que não conhece, essa criança ela pode haver tráfico humano, pode haver tráfico de órgãos, pode haver exploração de trabalho infantil. Então, assim, é um risco, está colocando a criança em risco. Né? Agora tem um detalhe, por exemplo, assim, essa mulher que entregou o bebê, não tenho condições de não quero ficar, ela não tem acesso para poder saber, para daqui a 1 ano, digamos assim, eita, não posso ter mais filho, mas eu tive um filho, eu quero saber onde ele está, com quem está cuidando. Esse risco não existe. Não. A criança tem direito de saber, de conhecer sua origem. Agora, a mãe não tem o direito de conhecer o destino da sua a mãe não, a genitora, né? Porque a mãe é quem cria, mãe é quem cria de coração. A genitora não tem o direito de conhecer os dados do processo de adoção, até porque corre em segredo de justiça. Né? Então, esse risco não existe. Não há o risco dela saber, por exemplo, assim, não, eu soube que tem uma audiência tal, que os pais vão estar lá, ou que os pais adotivos vão buscar o bebê, para mim poder saber quem é, conhecer, saber, isso não existe. Principalmente quando ela faz uma entrega responsável, essa entrega é fruto de uma reflexão. Ela avaliou todas as circunstâncias, foi avaliado todo o ambiente familiar, foi avaliado com a família dela, com os parentes, se alguém tinha interesse em criar essa criança. Então, realmente, ela só entrega para adoção quando tudo isso é muito bem investigado. Não é uma paixão de momento, é diferente do caso do abandono. Que no caso do abandono ou da adoção ilegal que ela entrega para um casal que ela não conhece, some a criança e ela se arrepende. Né? Passa um tempo, às vezes ela está, né, com problemas no estágio puerperal, passa um tempo, ela se arrepende. Aí realmente não tem condições de voltar atrás. Agora, nesse processo, até o final do processo, desse processo de extinção do poder familiar, quer dizer, essa conversa com a magistrada, esse estudo da equipe, até o final, ela pode desistir da entrega. É o que acontece em 70% dos casos. E se ela desistir, a criança fica com ela, o bebê fica com Exato. ela. Agora é o seguinte, a mulher que de repente está nessa situação e não quer, ela deve ir aonde? No Tribunal de Justiça? Ela se ela estiver no interior, quem é que ela procura? Ótimo. Se você está no interior, você deve procurar o fórum da sua cidade. Aqui em Pernambuco, aqui na capital, é que nós temos mais de uma vara da infância. No interior, quando tem vara de infância, é uma só. Se não tiver vara de infância, você procura o fórum da sua cidade e você vai ser bem encaminhada. E o mais importante, não cabe a nós, enquanto rede de proteção, seja na rede de justiça, seja nos sistemas de atendimento, não cabe a nós julgar o motivo da mulher. Inclusive, se ela desejar não declinar os motivos, não declarar por que ela quer entregar, isso deve ser respeitado, porque às vezes a própria revelação dos motivos é dolorosa. Nós já tivemos casos, por exemplo, de mulheres vítimas de violência sexual que não quiseram abortar, mas também não quiseram criar aquela criança, porque era doloroso. Então, se eu pressiono uma mulher dessa, se eu pressiono uma mulher que já está em aflição, que já está sendo julgada por todo mundo, eu estou sendo mais uma instância de violência contra ela. Então, nós não podemos fazer isso.
até mesmo para evitar que ela saia da legalidade e vá para a clandestinidade. Isso é que não pode. Ou que ela simplesmente abandone o aborto. uma criança. Exato, porque aí ela vai estar cometendo um crime. Isso, abandono de Exato. incapaz. Né? E Aí pode ser punida, né? o tribunal tem todo um acompanhamento com relação a essas crianças que infelizmente não conseguem uma família, um acompanhamento psicológico para poder saber como a expectativa, né? Porque você fica sempre querendo assim, eu queria ter um pai, queria ter uma mãe, queria ter uma casa, queria ter um lar. Né? Para o dia se crescerem, né? A gente tem vários casos de crianças que cresceram num abrigo, atingiram a maioridade, conseguiram um trabalho, foram viver sua vida, mas nunca tiveram um lar de verdade. É uma situação triste, mas não é incomum de acontecer. Nós temos nós nos cercamos de algumas cautelas. A própria casa, quando o adolescente já chega numa fase próxima da maioridade, 16 anos, já começa a trabalhar para empoderar aquele menino, né? Dirigi-lo para programas de aprendizado, orientar os seus estudos. E nós também temos uma experiência muito bem sucedida. De repente você pode fazer até um programa sobre isso depois, sobre os programas de apadrinhamento. No apadrinhamento, existe uma experiência do chamado apadrinhamento afetivo. Claro, não é uma adoção, a criança não vai sair do abrigo, não vai ser incorporada àquela família, mas ela passa a ter uma experiência de afetividade dentro de um ambiente familiar. No apadrinhamento afetivo ela pode sair nos finais de semana, pode sair durante as férias, pode sair em feriados. Então, isso, de certa forma, supra essa necessidade. Supre não, mas aquele padrinho atenua. que muitas vezes a gente, no batizado, né, do nosso filho, a gente, tem um padrinho, tem a madrinha, tem um padrinho, e que numa ausência, numa situação, eles tomam conta, eles ajudam a criar. Exato. Olha, gente, infelizmente o nosso tempo se esgotou, nós chegamos ao fim. Eu quero agradecer a participação do juiz, a participação de Cíntia, e a gente espera ter podido ajudar um pouquinho a entender como é que funciona o processo de adoção. E se você tiver interesse em adotar uma criança, procure a justiça, né, da sua cidade e do seu município. A gente vai dar os telefones, tudo a gente vai deixar na rede social, como é que você pode ter mais informações, até mesmo sobre o programa Acolher. No próximo sábado, nós estaremos de volta às 11h30 da manhã. E você pode participar dando sua opinião, enviando sugestões de temas. Para rever o programa de hoje, acesse o site www.tvtribunape.com.br ou deixe o seu recado em facebook.com/programa Ponto de Vista. Uma ótima noite, uma excelente tarde, uma ótima noite, um domingo maravilhoso. E a gente se encontra no sábado que vem, às 11h30 da manhã. Até lá.